Olá! Hoje nós temos como temática um texto de Claude Rafestin sobre o território e o poder. Ele vem de um livro que também se chama Por uma Geografia do Poder, e é uma bibliografia, acredito que básica para a discussão da questão do poder na geografia. Bom, no primeiro slide, nós temos aí uma discussão inicial do autor que vai falar sobre a questão de como que o território, né, o conceito de território, ele se insere dentro da geografia. Ele deixa claro que a categoria de espaço, né, que a gente discute bastante, que são essas 5 categorias principais na geografia, né, espaço, território, região, lugar, paisagem. A categoria espaço, no início do trabalho, ele diz que não há muita certeza em relação se é uma categoria ou se é uma noção. Hoje nós já utilizamos o espaço como uma categoria da geografia, como um conceito. Só que é uma categoria mais ampla, é uma espécie de guarda-chuva na qual protege todas as outras demais categorias. E por isso eu usei essa imagem, né, na qual o espaço estaria no centro de todo o início de cada discussão, na discussão de região, na discussão de lugar, na discussão de paisagem, e ele também está na base da formação da própria categoria de território. Num trabalho que Claude Rafestin lembra, num trabalho de Lefebvre, né, a referência completa está aqui no fim, ele vai falar o seguinte, que o território, segundo Lefebvre, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a prisão original, o território é a prisão que os homens constroem para si. Bom, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que para todo o espaço ele é preexistente, né, em qualquer ação. Ou seja, nós temos o espaço como uma espécie de matéria-prima, né? E a partir da produção que cada homem faz desse espaço, ele constrói o seu território, né? Sobre ele, né, por parte da manifestação de um autor qualquer, se produz o território. É o ato de se apoderar do espaço. Então, quando a gente se apodera desse espaço, se produz um território, né? Quando se demarca esse espaço, né, se produz um território. Então, produzir uma representação do espaço já é uma apropriação, uma empresa, um controle, portanto, mesmo que isto permanece nos limites do conhecimento. Isso é uma afirmação aí já de Claude Rafestin. Tá? Bom, para a gente poder entender melhor essa representação moderna do espaço, né, ele vai falar da cartografia. A cartografia nada mais é do que a projeção de um espaço qualquer, né, que mostra uma relação de intenções de poder. Então, quando o homem planeja, que tem uma imagem sobre planejamento, a ideia, por exemplo, que os geógrafos, os urbanistas fazem de planejamento, é uma ideia que ele capta de determinada situação do espaço e ele vai representar essa ação, né, de como ele apreende esse espaço, como que ele se apropria desse espaço, ou como ele quer que as pessoas se apropriem desse espaço. E essa apropriação ela se dá a partir de várias referências, dentre as quais tem a política, a economia, né, a cultura. Então, quando se planeja determinadas ações sobre um espaço, estamos territorializando esse espaço, produzindo formas sobre esse espaço, que resultam de ações de poder por parte de quem prevê essas ações. É claro que, se nós pegarmos um trabalhador da área de planejamento, ele vai elaborar uma territorialidade, né, uma territorialização desse espaço segundo normas que ele recebe, segundo políticas públicas que são desenvolvidas dentro de determinado governo. Né? Então, a representação proposta aqui, aí a fala de Rafestin, né, é, portanto, um conjunto definido em relação aos objetivos de um ator. Não se trata, pois, do espaço, mas de um espaço construído pelo ator,
que comunica suas intenções e a realidade material por intermédio de um sistema sêmico. O sistema sêmico é a cartografia, por exemplo, né? O sistema de nós, linhas, pontos. Portanto, o espaço representado não é mais o espaço, mas a imagem do espaço, ou melhor, do território visto ou vivido, né? Planejar o espaço, ao planejar o espaço, territorializamos determinadas ações, fazemos escolhas. A representação territorial é somente uma das escolhas possíveis dentro de um contexto histórico e social, já que, como afirma o autor, todo axioma é sustentado por uma psicossociologia e uma ideologia, e que é a mesma histórica. Portanto, para analisar determinado espaço, a gente não pode analisar ele com olhos de uma historicidade sempre constante. Por exemplo, se for analisar a Idade Média, por exemplo, tem uma imagem a seguir, né? Eu não posso entender, fazer uma crítica de como a sociedade se organizava com olhos de hoje. Eu tenho que entender como pensavam as populações naquele período histórico. Então, existiam guerras, existiam muros para a proteção dessa população interna, né? As áreas de fora se constituíam feudos, enfim, existia toda uma forma de organização social que acaba sendo representada através da construção de uma cidade nos moldes que eram os moldes medievais, né? Nesses moldes medievais, a gente pode perceber que, além dos muros, né, dessa cidade, também o centro do poder era a igreja. Então, sempre a gente vai ter a igreja, né, o poder que organizava a sociedade, o clérigo, nas porções mais altas, mais protegidas dentro desse espaço, né? Então, uma cidade medieval apresentava-se constantemente cercada por muros e invariavelmente mantinha suas áreas mais altas ou melhores áreas as igrejas, ou seja, o poder da igreja. As imagens territoriais, aí a fala do Ravestan, revelam as relações de produção e, consequentemente, as relações de poder, e é decifrando-as que se chega à estrutura profunda. Então, para olhar isso, a gente tem que voltar, como eu falei, no período da Idade Média para entender como as pessoas pensavam, como elas agiam, como elas se relacionavam com o espaço. Tá? Por exemplo, a gente vai ver mais para frente, no texto dele, duas formas, a forma de se enxergar a cidade. Ele fala em tessituras, né? Tessituras que podem ser econômicas, políticas. Ela fala que as tessituras políticas são as que mais duram dentro dessa construção, né? Dessa construção representativa do território. E aí eu trouxe dois exemplos, né? Dois exemplos de tessituras, de planos, por exemplo, a cidade de São Paulo, né, no passado. Um é do Saturnino de Brito, Francisco Saturnino de Brito, para o Rio Tietê, né, que valorizava a relação dos homens em relação ao rio, né? Qual é a relação cultural, a relação de vida que as pessoas tinham em relação à área do rio, as áreas mais onde enchia o rio, né? Qual era essa relação? Qual é a relação da natureza também com essa área, né? Então, no projeto dele, se valorizava todas essas áreas amarelas, eram áreas para serem protegidas, para serem transformadas em áreas de parques, por exemplo. E a cidade cresceria no entorno dessas áreas, né? Bom, e existia uma outra proposta no mesmo período, para uma cidade contornada pelas marginais, onde o rio seria retificado, percebe-se aqui o rio retificado, né? Ele não tem mais os meandros naturais que traziam aqui na proposta do Saturnino de Brito, que obedecia à natureza do próprio rio, de cheia, né, e de vazante. Aqui não, o rio seria retificado artificialmente, no entorno dele seriam feitas as marginais, né? E qual é essa proposta? Qual é o fundamento dessa proposta? É um fundamento econômico. Né? Então, o que ganhou? A proposta que ganhou foi a de Prestes Maia, Francisco Prestes Maia. E hoje nós temos as marginais do Tietê,
E no momento de cheia, a gente percebe que o rio volta a ocupar o lugar que ele ocupava no passado e toda a economia que gira em torno dessas marginais, ela fica prejudicada nesses momentos, né, por conta de uma escolha, né, uma escolha que foi feita, uma escolha econômica, porque no momento em que se partiu para essa tessitura, os interesses que estavam por detrás dessa escolha eram interesses das grandes concessionárias, das grandes empresas automobilísticas que se instalavam no país. Então se queria, né, se privilegiou grandes vias, grandes estradas para poder dinamizar, sair, né, o consumo, né, criar um consumo dessa estrutura automobilística. Então foi uma escolha, foi uma tessitura, foi um plano feito dentro de uma proposta aliada a uma política de privilégio da estrutura automobilística. Né? É importante que se lembre disso. E é isso que o Rafestan lembra, né, que essa estrutura de representação das imagens, né, das redes, das formas, elas estão aliadas a essa estrutura que por detrás mostra uma briga de poderes, né? Uma luta de interesses. Então, o texto ele vai falar sobre isso e nós paramos por aqui, depois vamos discutir um pouquinho mais para frente sobre territorialidades, tá ok? Então, por hoje é só.